Meu nome é Ademir Gomes de Carvalho, filho de Malvina Gomes de Carvalho e José Anselmo Tiradentes de Carvalho. Nasci no dia 26 de agosto de 1950. Eu sou nascido em Raul Soares. E de Raul Soares nós viemos para essa área aqui, que meu pai era ferroviário. Aí nós fomos passar um tempo em Vista Alegre e viemos para Cataguases, morando lá atrás da cadeia, perto do Dr. Gilberto ali, perto da ponte. E dali nós viemos ali para Vila Domingo Lopes, né? Caminho Nogueira da Gama. Eu, como menino que já morava, entendia como gente mais ou menos, morando ali na vila, então tinha a turma do grupo, ó, o Miredão, o Ruf, aquela turma que você já deve ter ouvido falar. E a gente tinha muito o que brincar e tudo, mas a minha brincadeira é mais pelada mesmo, de rua ali mesmo, chutando paralelepípedo e pronto. Aí jogando na linha. Aí depois comecei a frequentar o time do Flamenguinho, treinando de ponta esquerda, lateral esquerda, e fui crescendo, envolvendo nessa área. E para mim chegar no gol, o que aconteceu? O Manufatura estava treinando naquele campo antigo do Flamenguinho. Uma vez aí eu estava vendo o treino lá e faltou um goleiro lá para treinar, que eles estavam trabalhando e tudo, aí me chamaram para me fazer número. Aí comecei lá, aí na época do Milton Bororó, daquela turma toda antiga, né, Reinaldo. Aí eu chutava lá, nem tinha noção de gol. Aí naquela época tinha aquele jogo juvenil e aspirante. Aí eles iam jogar contra o Operário no domingo. Aí no domingo nós estávamos almoçando, chegou o Toninho Careca, você já ouviu falar, conhece? E perguntou se eu poderia ir lá no campo do Operário com ele. Chegou lá me fantasiar de goleiro. Aí eu dei sorte, naquela época que nós ganhamos de 1-0. Sorte 3, 4, 5 vezes ou mais, né? Porque deu um pênalti lá, eu não mexi, a bola bateu em mim. E aí, no dia seguinte, o falecido José Pinto mandou me buscar lá em casa para mim ir na fábrica. Na fábrica. Cheguei lá, não sabia o que era e tudo. E o José Pinto na época era subdelegado, né? Aí lá fui eu na fábrica. Cheguei lá, ele já mandou me oferecendo serviço para mim começar a trabalhar naquele horário mesmo e para mim poder ir treinar no Manufatura. Isso foi na década de 60 do carro? 64, 65. Sim. 65, na época do juvenil. Tinha juvenil e aspirante naquela época. Aí, como... Olha, não... coisa. Aí ele falou assim, não, mas você pode ir embora pra cá, pensar e tudo. Aí daí uns 6 meses mais ou menos, foi o Toninho lá em casa outra vez. Eu falei, então vou. Aí comecei a treinar. E aí comecei a me oferecer o serviço, comecei a trabalhar. Só que comecei a treinar como goleiro. E não tinha nada a ver comigo. Mas vai daqui, treinando dali, durei pouco tempo na época do juvenil. Por quê? Tinha Caratinga, na época, saiu, parou. Aí tinha o Hélio, parou. O Moisés treinava lá, sumiu, foi pra Bahia depois, né? Aí ficou eu com a turma do juvenil. Aí me colocar para jogar umas partidas no quadro de cima e graças a Deus dei sorte e continuei. Um dos melhores goleiros aqui da nossa região, sem sombra de dúvida, né? O Parrão. Goleiro muito forte, corajoso e defendia a meta e dava segurança para nós que era do time ali, da zaga ali. Sensacional o Parrão na meta do gol. Porque na época mesmo, tinha uma turma boa lá. Tinha o Walter e o Valdir, que eram irmãos. Tinha o Délio, da Vila Reis, que era volante muito bom. Tinha o Gezão. Tinha uma molecada nova que subiu rapidinho também, assim, uns, né? A maioria. O Zé Antônio, que o apelido dele, você sabe que é Botão de Ferro. Toda essa turma que a gente tinha, Chiquinho. Então, fizeram um bom juvenil lá, que todo mundo tinha respeito na turma, com a turma. E ali nós conseguimos muita coisa ali. Foi a primeira vez que eu vi um bicho na minha frente, que nós fomos campeões juvenil. Aí eles deram um bicho pra gente. O que é? Refrigerante, Guaraná. Aí a molecada ficou toda alegre porque ganhou refrigerante. E ali fomos seguindo, eu fui apanhando confiança e subi logo em seguida. Com 17 anos eu já estava no quadro de cima.
É isso aí, meus amigos amantes de futebol. Eu venho aqui fazer meu depoimento de um grande goleiro, Parrão, multicampeão, por onde passou, por vários times de Cataguases e região. Ele está entre os melhores goleiros de Cataguases em todos os tempos. Eu tive o prazer de ser campeão com o Parrão. O Parrão foi um grande goleiro e um ser humano imbatível também, né? O Parrão, para mim, foi um dos melhores goleiros de Cataguases e região. Em 1967, quando me convidaram para subir, aí subiu eu, Rosene, falecido Rosene, né? Naquela época tinha o Reinaldo. Então era time de transição. Aí logo em seguida nós fomos campeão da Zona da Mata. Demos sorte, fomos campeão da Zona da Mata. E o Rosene matando a pau. E em 1968 fizeram um torneio, não sei se você ouviu falar, da Serra da Mantiqueira. Eles falaram que da Mantiqueira. Aí nós fomos participar. Era o time que não tinha moral para chegar em coisa. Aí conseguimos ser campeão ganhando o Olympique. Lá nessa época lá. Foi torneio pequeno, mas era para crescer o time. Em 68, aí eu saí de lá, fui pro Cataguases. Que o Cataguases tinha sido campeão anterior, né? O goleiro que era antes, que era o Chiquinho Cobrinha, saiu. Aí, e eu tinha ido pro Nacional de Muriaé fazer teste, jogar lá umas partidas lá. Quando eu voltei, aí o Edgar me parou lá na Praça Rui Barbosa, com aquela mania dele, que o time não tem dinheiro, que eu não sei o que eu loto, eu sei que o Flamenguinho tá atrás do seu, Operário, não sei o que lá, e tudo. Aí ele falou assim, aí colocou o time do Cataguases. Ó, time assim, Rui Pereira, Mundinho, falando assim, né? O Dedé, Itaci, o Raulzinho e Rosene. Aí nós estamos assim, assado, aquela choradeira do Edgar. Aí eu falei, Edgar, eu vou em casa, eu vou pensar, depois eu falo com você. E eu tinha essa vantagem, não é que a minha família dava opinião que sim ou que não. O que eu falasse assim, eu vou fazer isso, ninguém entrava não. Mas também não deixava de apoiar não. Sim. Aí fui pro Cataguases, chegamos lá, começamos, ganha daqui, ganha dali, time de velho, Raulzinho, Arizinho, Dedé, Itaci, essa turma toda, o nego achava que não tinha perna. Mas tinha um fora de série, que era o Rosene. Tinha o Mário Lúcio, que era lá da Vilhanato, que era bom pra caramba. O Assi, irmão do Dei. O Assi. Então, E Lambreta? Ele gostava da Lambreta? Isso. Então, esse era o time do Cataguases e nós fomos ganhando. Ganhamos do Manufatura a primeira partida, ganhamos do Flamenguinho no primeiro turno, fomos ganhando. Naquela época existia bons times, que a gente falava que era a segunda base. Tinha o Vasquinho, tinha o Granjaria, tinha o 1º de Maio. Bajardim. Antes era Brasil, Sim. Depois que passou a ser Bandeirante, né? Então, tinha esses times que fazia, né, um campeonato bom. Ali nós chegamos, para nós sermos campeão naquela época, a Liga de Cataguases, que o nosso presidente era o Edinho, aquele que trabalhava na Nacional. Sim. E ele já viu como é que era. Fez de tudo para operar ser campeão. Por quê? Nós fomos campeão do primeiro turno, do segundo turno, junto com o Operário, do segundo turno. Então, era pra gente disputar uma partida para ver quem era campeão do segundo turno. Ele já fez diferente. Melhor de 3, quem ganhava ser campeão. Então, o primeiro turno não foi. Aí demos sorte, que na época nós ganhamos do Operário, com gol do falecido Jaime Preto. No campo do Flamengo. No campo do Flamengo, no finalzinho lá. Que o Paulão, que era o goleiro. Filho do Nelson Abrita. Era o Banheira, não? Não, do Operário? Não, era o Paulão, que hoje está lá em Petrópolis. O Paulão pegava pra caramba. Aí o Jaime Preto chutou lá uma bola espírita lá no finalzinho, aí ganhamos de 1-0, fomos bicampeão naquela época. Eu conheci o Ademir Parrão, eu não militava dentro do futebol nessa época. Ele jogou no final da década de 60, princípio de 70 e mais pra frente um pouco.
Eu tive pouco contato com ele, mas eu o conheci e sei que ele jogou com a camisa do Sport Clube Cataguases, do Flamengo, me parece que do Operário e outros clubes por aí. Foi um grande goleiro do nosso futebol. Bom, os piores momentos foi logo no princípio da minha carreira, por exemplo, e no mesmo tempo foi o melhor momento também da minha vida. Que eu fui chamado para jogar contra o Paulistano, a primeira bola que foi no gol, que chutaram em mim lá, estava serenando, passou debaixo das minhas pernas. Aí foi para fora, aí todo mundo já sabe, né? Aí, quando acabou o jogo, por exemplo, veio a diretoria do Paulistano atrás da diretoria da Manufatura para saber quem que eu era. E me fez um convite para mim poder jogar e lá treinar com eles lá. Aí o Toninho Careca, que era gozador, era diretor do Mano, falou, não, ele é o terceiro ou quarto goleiro do time, na hora. Aí o diretor de lá falou, não, você pode ficar com os outros 3 ou 4, mas eu quero é esse. Então esse aí foi um momento lá e cá no mesmo tempo. E você foi? Fui. A outra, os piores momentos, aí jogando Operário e Manufatura, Anelinho, por exemplo, ele encarna até hoje com razão, e nós estávamos jogando um jogo que estava apertado. Aí o Bino foi na linha de fundo, cruzou, ele foi, fez um gol de letra. Então a alegria dele na vida dele até hoje é isso. Então deixa ele viver com isso que tá bom. É ter feito um gol no Parrão, né? É. Não, mas é gente boa pra caramba. Eu não poderia deixar de falar do Parrão, que para mim foi o maior goleiro de futebol que teve em Cataguases, sem nenhuma dúvida. E o Parrão tem uma passagem interessante, que uma vez o time da OAB foi fazer uma partida lá em Cantagalo e levaram uma mulambada danada para jogar lá, né? Desculpa o termo. Mas nós levamos o Parrão, e levamos o Hélio, e levamos o Venilton, eu, e mais um outro jogador que me recordo agora, também de bom nível. O resto era só jogador assim que não jogava bola. Era advogados que não jogavam bola. E chegamos lá para jogar em Cantagalo, e o time do Cantagalo era campeão de sênior do estado do Rio de Janeiro. Então chegamos lá para jogar, fomos com o time todo quebrado, e os caras entraram batendo bola, aquilo. Eu falei com o Parrão, Parrão, hoje nós vamos levar uma Kombi de bola para Cataguá. Ele morreu de rir. E foi assim mesmo. Só que quando começou o jogo, os caras fizeram 1-0 e começaram a brincar com a gente. E falaram com o Parrão assim, você que é o goleiro que se fala que é o melhor de Cataguá, pega nada. Começaram a provocar o Parrão. O que aconteceu? Nós ganhamos o jogo 2-1, o Parrão pegou tudo e mais alguma coisa que se pode imaginar. Foi longe o melhor goleiro de Cataguá de todos os tempos. A boa partida, por exemplo, fiz diversas, graças a Deus. Mas a que ficou marcante foi lá contra o Operário de Além Paraíba, eu jogando pelo Manufatura, pelo Rio Minas. Aí cheguei lá, a torcida todinha atrás do meu gol, tampando pedra em mim. E nosso treinador era o falecido Fidesz, gente fora de série. Aí foi para trás do gol e falou com todo mundo lá, quanto mais pedra tampar, mais ele pega. Falou com a turma. Mas ao invés da turma parar, tampou mais pedra ainda. Aí ganhamos o jogo de 1-0, gol do Paulinho. Mas dei uma só danada, levei um bocado de pedrada daquela vez. Essa é uma coisa que fica na história, assim. E a outra são os títulos mesmo, que nós fomos campeões e tudo, então tem essas que a gente mais guarda do perigo. E a outra também foi lá contra a América de Rio Pomba, América de Rio Pomba. Nós fomos jogar lá, aí entrou mulher, homem, tudo lá, porque eu e o Zé Mauro tomamos conta do jogo lá. E aí o pessoal entrou tudo para me bater lá, que não era para me pegar daquele jeito, lá em Rio Pomba. O pessoal lá brigava mesmo. E isso também ficou na história. Parrão, eu lembro dele quando começou a jogar, ele jogava na Juvenil do Flamenguinho com a gente na época que ele era ponta direita. Posteriormente cismou de ser goleiro e foi sucesso que foi. É muita coisa que a gente tem para falar de Parrão e o tempo é escasso para poder falar. Porque ele tem história no Flamengo, tem história na seleção de Cataguases, tem história no Manufatura e tem história no Juvenil do Flamenguinho, era ponta direita. Por exemplo, a minha última partida que eu joguei foi contra a seleção brasileira de Master que teve em Cataguases.
foi um jogão, foi 0-0, ganhamos, e graças a Deus fomos bem sucedidos nessa parte. E o time do Cataguases era um time muito bom e fora da seleção, quer ver, de cabo a rabo, o pessoal que já jogou na seleção mesmo. Então foi 0-0, foi bem jogado. Nosso treinador era o Robertão, que fez a gente treinar 3 meses para jogar essa partida, né? Ele era incansável e era um time bem misturado, mas bom mesmo. Do goleiro à ponta esquerda foi bem estruturado mesmo. E como é que foi sua atuação nessa partida? Eu dei sorte naquela partida, que eu fui considerado o melhor jogador em campo. E no final da partida ainda, eu já tive assim, não sei se foi na fã do jogo e tudo, teve alguém deles lá que vieram e perguntaram se eu desejava fazer algumas partidas para eles, eu e o Vilmar. Então eles queriam fazer um convite pra gente, quando fosse jogar por perto, para ir com eles. Então, a gente nunca fica iludido, eu com 43 anos no lombo, vou ficar iludido com mais alguma coisa? Não tem jeito. Mas fiquei grato e aí ganhei prêmio, como o melhor jogador em campo, fui considerado, o time era muito bom mesmo, e graças a Deus. E essa foi a última partida também que eu dei. Futebol, por exemplo, jogando para tudo quanto é lado, eu devo ter tido pelo menos uns 30 títulos. Porque não era todo ano, já era 2 títulos por ano, mais ou menos. Então eu tive essa felicidade. Ademir Parrão, grande goleiro, joguei com ele no Manufatura, joguei contra ele no Operário, no Flamenguinho, ele jogou em todos os times da cidade e grande precisa, era um cara muito forte e bola difícil, a gente achava que ele não conseguiria ir e ele realmente defendia. Que aquele negócio da bola fácil é muito fácil, né? Agora a bola difícil é meio complicado. E aí que você vê que o cara é bom ou ruim. E o Parrão é um desses bons goleiros, dos melhores goleiros de Cataguases, junto com o Moisés, junto com o Caratinga. E o Parrão, eu me lembro um jogo que teve do Manufatura contra o Sport Miraí. Eu estava lá em Pirapitinga, que tinha chovido muito, a gente não ia ter o jogo, e acabou que resolveu ter o jogo. E eles foram lá em Pirapitinga me buscar para poder jogar. Aí eu cheguei para poder jogar em Miraí, né, pelo Manufatura, e o Parrão no gol lá, cara, aí o jogo difícil, a gente precisava de ganhar esse jogo de qualquer jeito contra o Sport. Tinha um Talo, né, que era o meio esquerdo, tinha do Miraí, Sport Miraí, que chutava muito, né, dentista lá em Miraí, o Talo. E acabou que no primeiro tempo, cara, no início do primeiro tempo, o Parrão me leva um gol bobo lá. Ele desconcentrou e acabou com a bola, que o Talo chutou, a bola entrou. E ele ficou muito chateado, aí virou para mim e falou: Zé Carlos, manda esse pessoal fazer gol lá na frente, que agora não passa mais nada aqui. E nesse jogo nós ganhamos o jogo de 2-1, o Parrão fechou o gol. Então é um cara que a gente tira o chapéu. Ele é irmão do Cici, é irmão do Almir Cambota, né, que 2 outros craques de futebol. E ainda tinha Solange também, que praticava esporte como ninguém. É uma família de esportistas. E o Parrão era realmente um excelente goleiro e para isso aí eu tiro o chapéu. Um abraço, Parrão. Eu vou mandar um aviso para meus amigos antigos, novos, os futuros que estão vindo por aí, que eu perdi a minha visão em termos de glaucoma. Mas tive uma felicidade danada de ir no médico, o médico já me orientar o tempo que eu ia perder a visão, que eu já não tinha mais jeito e tudo. E aquilo ali me acalentou a vez de me dar problema. Porque eu tenho muitos amigos, eu vou onde que eu quero, vou pra praia, vou pra tudo em quanto é lugar, passei na rua, converso com todo mundo, e tenho amigos à vontade que me dão apoio em tudo. Então eu não sinto a minha visão, eu sinto as minhas amizades, os meus companheiros que me ajudam. E isso não é decreto não, sendo gente boa, talvez seja até melhor do que era antes. Que a gente toma decisões dependendo dos outros, mas todo mundo que quer bem.
E eu agradeço muito a Deus nesse estágio que eu estou, porque hoje, por exemplo, eu estou aqui, dando essa entrevista aqui. E posso estar em qualquer outro lugar, desde que eu seja, não sou atrevido em andar sozinho, que eu tenho um acompanhante comigo. E assim, eu vou vivendo minha vida tranquilo, na paz, tomo as minhas, porque eu tenho a minha filha, meu genro, meus netos, meu filho vem e mexe dentro de casa, que não sei se eu sou pai ou se são pai e mãe para mim, mas que não dou problema, eu acho que cada um no seu quadrado, e reconhecer que a visão, você não perde a vida não, você ganha muita vida e amizade. E eu agradeço a Deus por isso que eu estou nesse estágio. Não é que eu quero estar não, mas já que está, então vamos Tocar em frente. tocar em frente e viver a vida. Porque se cair em depressão, você perde a vida, você perde a visão, você perde tudo. Então é só reconhecer que você ainda está vivo. E vamos viver e vamos caminhando.